Bom dia, tudo bem? Hoje eu venho aqui trazer um assunto que eu acordei com ele em diálogo mental. Pois é, eu venho aqui falar sobre os elementos da natureza, as forças naturais, as manifestações delas e a influência que elas sofrem com a nossa energia psíquica. No caso, nossos pensamentos, nossos sentimentos, como elas dentro deste aspecto se desenvolvem e se formam, e também como elas acabam se sintetizando. Logo penso e existo. Assim também funciona para as forças e manifestações que estão no nosso campo eletromagnético. Então, se existe uma força elemental, natural, se manifestando, se materializando à nossa volta, ela vai coletar todo o elixir de pensamentos e sentimentos que estão no nosso campo no momento, para que elas possam se formar. Para que elas coexistam dentro do mesmo ambiente que nós existimos, só que em uniforme à realidade a qual nós criamos, através de nossos pensamentos, nossa imaginação, nossa intenção, nosso plano de formas e materialização. Então, essas forças, essas energias, essas influências materiais, biológicas, elas começam a coletar no nosso campo etérico, que é o eletromagnético, nosso campo áurico, nossa vibração, nossa frequência, as forças, as energias que estão envolvido com, por exemplo, o ar, pensamentos, energia psicosférica do pensamento dentro e fora do campo áurico de uma pessoa. Elas vão coletar aquelas informações, por exemplo, se a pessoa tristeza, depressão, lamento, destruição, e em massa e quantidade global ou coletiva ao redor daquela pessoa, se as pessoas estiverem vibrando ou acessando o mesmo campo psicosférico daquela pessoa, o que vai acontecer? Aquela manifestação de vento, ela vai se materializar como uma tempestade, como um vento destruidor, aterrador, entendeu? Então, a probabilidade da caotização ou da sensibilidade, da ternura desta força, que é totalmente magnética, dentro do nosso campo eletromagnético, nosso campo psicosférico, ela vai se manifestar. Ela pode se manifestar de forma sutil, se naquele ambiente a qual ela está existindo naquele momento em maior potência e intensidade, aquele ambiente for um ambiente de cura, um ambiente de, vamos dizer, avivamento, de trabalhos de música, de outros tipos de energias e pensamentos e sentimentos ali estiverem numa polaridade mais baixa, mais equilibrada, aquela energia ela vai acabar se manifestando dentro daquela necessidade de existência. Aí o que acontece? Vamos falar sobre o subjugado oposto e não o semelhante, né? Por quê? Porque um ambiente calmo, ele precisa de movimento, de chacoalhões, para ele poder impulsionar, ter impulso para algo novo, para novas criações. Então, essas energias que são biologicamente orgânicas, que são da natureza, elas são sensíveis, a gente sente elas, a gente toca nelas, entende? Então, elas são como nós, e elas pertencem ao mesmo organismo que nós pertencemos, a Terra, o organismo terrestre, mas em uma proporção mais sutil, menos densa, porque estes corpos, eles não têm uma caixa ou um recipiente como o nosso corpo que aprisione eles, que acabe condensando eles tanto que eles deixem de existir como nós, entende? Eles são livres, eles estão em todo o espaço e todo o tempo. Então eles vão se manifestar dentro daquilo que nós ativamos eles, ou seja, é como se fosse um psicoativo, dentro de uma simbiose energética de um fator que se une a outro fator semelhante para gerar um caos desordenante, entendeu? Por exemplo, num ambiente, uma pessoa está muito calma, está sem inspiração, está sem ideia, está vivendo um sufoco. Quando essa energia se subjugar esta pessoa, esta energia, ela vai ganhar mais força do que essa pessoa que ainda está em devaneios de dúvidas e incertezas da vida, porque a certeza de que essa energia existe já entendeu?
Aí o que acontece? Aí essa energia ela vai tomar a frente da situação e gerar ali algo um pouco caótico para que aquele ser possa se movimentar, possa ter uma atitude, para que dentro da necessidade divina, a vida ela é um fluxo energético que não se cessa. Então essa energia ela vem dessa forma, se manifestar dessa forma. E por que sintética? Quando eu falo sintética, eu estou falando da forma dela existir dentro dos padrões ao qual a maior parte das vezes é dentro do padrão da necessidade humana, biológica, dentro e encaixada dentro dos padrões humanos, que ainda assim por si só são limitados. Então vamos dizer assim, quando uma pessoa fala de fada, que é um silfo, por exemplo, ela imagina um elemento com asinha, bonitinho, voando, pequenininho, lindo, maravilhoso. Mas essa força, ela tá limitada. Ela não está em sua melhor expressão, que é na ventania, na quebra de árvores, folhas que caem da árvore com o vento, galhos que caem, entendeu? As ondinas, que são vistas como umas sereninhas bonitinhas, tritões. Ela está limitada naquela forma elemental, porque é uma forma, querendo ou não, que ela se colocou dentro de uma forma, encaixar dentro de um padrão, que possa, assim, anatomicamente, ser mais parecida com o ser humano biológico, mas ela não pode se parecer com o ser humano biológico, porque ela tem esferas diferentes de densidade e de sutilidade. Então, quando um ser é da água, ele vai aparecer com escamas zarabatanas, outros arcos de respiração, né? Quando uma fada, ela vai aparecer com asas, como a de uma libelo, por exemplo, justamente por conta dela precisar se encaixar, se envolver dentro da forma a qual ela não seja estranha para os seus próprios. É igual um humano, ele tenta sempre seguir o padrão que todo mundo tá seguindo, para não ficar indiferente aos outros dentro de sua própria humanidade, pelo seu próprio conforto, pela sua própria aceitação e validação. E assim também são todas as forças universais, dentro de uma lei que rege o quê? Se você estiver longe demais daquele padrão, daquilo que nós somos, você vai ficar para trás. É tipo assim, entende sobre a força? Como ela se manifesta, como ela se materializa e como ela se emplastifica, como ela se condensa, se limita e ainda se torna algo totalmente singelo dentro de todos os fatores que eu tô falando aqui. Assim somos nós. A melhor forma de manifestação desses elementos é quando nós estamos totalmente desligados de nós mesmos. Quando a gente está num movimento fluxo sem concentração nenhuma. Aí esses elementos, eles trabalham naturalmente. Uma brisa leve, algo assim. Agora, quando a gente mesmo está ali com sentimentos pesados, uma energia muito condensada, muito pesada dentro de nós, ela acaba se manifestando fora de nós. Só um cego para não ver o que o outro está passando no momento. Entende? E aí o que acontece é que essas energias, elas são muito sutis, muito sensíveis aos nossos vórtices de vibrações e de frequências, tanto pensamento quanto emoção, que é o mantimento, né, de toda a vibração que é a espiral, né? Uma pessoa quando fala assim, você tá precisando de aterramento, você tá muito voadinha aí, você tá precisando de aterramento, o que eu faço? Eu xingo alguém. Vai pro inferno. Vai tomar conta da sua vida. Aquela pessoa vai ficar tão nervosa comigo, mas tão puta comigo, que ela mesma vai me puxar pra baixo, vai me fazer descer do salto na mesma hora. Então, eu uso métodos específicos do mesmo jeito que me usam. É tipo assim, eu te uso e você me usa, então tira a minha blusa. É tipo assim, a pessoa me usa pra falar algo pra mim que eu preciso, então, no caso, ela está se descolando dela mesma pra mostrar pra mim que ela tá ali com um escudo e que ela está proporcionando pra mim uma forma de eu acessar ela dentro da minha necessidade, já que ela que optou para mim, que eu estou ali em... tô meio fora da caixinha, no caso. Então essa mesma pessoa é a mesma que vai fazer eu entrar na caixinha de novo, já que ela que observou isso. Então é ela que eu vou xingar, é ela que eu vou humilhar, é ela que eu vou desfavorizar. Por quê? Porque ela é a pessoa que observou esse delito, ela que observou esse conflito mental e emocional meu, e é ela que vai me colocar no meu lugar de novo. Justamente porque ela não vai aceitar
aquilo que eu vou dizer pra ela. Então, que é a melhor forma de aterramento do que essa? De você cair na real através da realidade dos outros, daquilo que os outros observam em você. Essa é uma estatística boa, porque não sou eu. O elemento, ele está dentro da biologia orgânica, dentro do metabolismo de todos nós. Então, quando uma pessoa está falando isso pra mim, é o elemento terra dela que está falando no elemento ar. Se toca, até quando você vai voar, silfo, fadinha? Até quando você vai subir? Até onde você vai subir, anjinho? Tá na hora de você virar um demoninho, um pandemoninho. Desce aqui, desce um pouquinho aqui na terra, vamos materializar, vamos solidificar, vamos estruturar. Porque você tá voadinho demais. Só tá manifestando, mas não tá, ó, solidificando sua estrutura. Tipo isso. E assim também é dentro de nós e fora de nós, os movimentos involuntários do clima que acontece fora de nós também. Ele vem para nos mostrar ali aonde e a qual pé nós estamos nessa atmosfera global ou plana, tanto faz. O importante é que está ali, existe, e a gente precisa estar atento a essas forças. Porque a maior parte do tempo nós influenciamos elas drasticamente, a ponto de ocorrer terremotos, tsunamis. É tanta massa, é tanta densidade, é tanto pensamento fora do foco, não concentrado e mal direcionado, que acaba acontecendo. Pode não acontecer aqui, mas pode acontecer lá no Japão uma ventania, justamente por conta dos meus sentimentos aqui. Aí lá o pensamento vai sorrir, vai criar fertilidade, um plano físico que ele possa existir. Então nós estamos totalmente conectados com outras faixas. É igual aquele negócio da infraestrutura, gente. De venda, de mercantil. Tipo assim, aqui no Brasil aí tem uma linha que joga lá pra Cuba, joga lá pros Estados Unidos, joga pra Europa, joga pra Rússia, joga pra isso. A gente é assim, e essas faixas devem ser observadas. Eu chamo elas de faixas de Gaza. É onde começa o caos energético, ou seja, é onde a gente está fazendo nossas armas, as nossas catapultas, as nossas bombas nucleares e aonde aquilo vai cair. A gente precisa ter esse tipo de geologia prática dentro do convívio da gente. Até porque essa infraestrutura, ela ajuda até que a gente tome conta melhor do nosso financeiro, tá bom? Nossa materialização financeira tem tudo a ver com isso, tá? Não fique disforme. E quando eu opto por não ficar disforme da sua energia, eu estou falando que esteja todo o tempo, busque estar todo o tempo consciente sobre a sua vontade. Que na prática é a que vai falar mais alto em todas as altitudes e em todas as vertentes que você existe. Essa é a força que vai falar mais alto. Ok? É isso aí, gente. Beijo, beijo. Tchau. Gente, e tudo isso que eu tô falando aqui, eu especifico com muita clareza no livro que eu fiz, que eu criei, que é um curso mais ou menos que fala sobre a nossa psique humana, nosso metabolismo, nosso mentalismo, né? Nosso estado de correspondência, de vibração, de atração, de troca, de energia de troca. Tudo isso eu tô explicando claramente. Eu escolhi, lógico, uma ferramenta para poder utilizar como exemplo mais sofisticado dentro desse curso, né? Temperando um pouco ali mais, lógico. E tudo isso eu explico nesse curso. Energias e exercícios mentais fundamentais que nos auxiliam a estar em sintonia e sincronia com o nosso ser e também com o ser vivo, que é o ambiente ao qual nós precisamos todos os dias, que nem todo mundo fala, e todo dia eu tenho que matar um leão por dia. É tipo assim, que a gente precisa todo dia estar em plena exposição e execução de trabalho e, principalmente, manifestação da própria presença dentro desse ambiente. E muitas vezes, para muitas pessoas que são, por exemplo, como eu, assim, um pouco sensível demais, às vezes isso é catastrófico para algumas pessoas estarem aptidão e adaptabilidade dentro de um ambiente. Para algumas pessoas é um critério de
mais fácil você pegar uma forca e arrancar minha cabeça, porque muitas vezes eu não quero estar aqui, eu não pertenço a isso. Então esse curso ele vem trazer, né, colaborar, claro, com o estado físico, biológico, dentro de uma científica harmonia espectral da pessoa, entendeu? E tudo isso eu falo no meu curso, lógico, eu tô jogando um spoiler aqui, um gatilho mais ou menos aí, só pra que seja coletado. Mas já é, ó, uma mosquinha, já é um gatilho que voa, tá bom? Muito obrigada, tchau, tchau. E isso que eu estou passando aqui é uma visão extrafísica da meta-realidade, né? É uma meta-realidade, é uma simbiose, é onde nós se unimos com o mentalismo de tudo que existe e gera força entre a ação e reação dos nossos componentes, tanto opostos como similares, ou semelhantes, dentro da equidade, da necessidade do todo. Da hora, né? Interessante, né? E isto que eu estou trazendo aqui como um relato não tão superficial dentro dessa atmosfera, tanto individual quanto coletiva que nós vivenciamos, é um estado de homeostase, ok? Esse é um estado de homeostase dentro da relatividade dos termos energéticos que nós precisamos estar sempre convivendo, sempre se adaptando, sempre interagindo, muitas vezes com correspondência, sem correspondência, apenas dentro dos nossos invólucros de relações na simbiose de energia de troca que nós temos tanto com outros, tanto com os ambientes ao qual nós vivenciamos, habitamos e precisamos ter prevalência, vitória e vencer esse leãozinho de cada dia. Tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigada. Bom, para pessoas que já estudaram um pouco sobre a teoria da relatividade, sobre o estudo do campo eletromagnético, sobre a lei da atração, sobre a lei da correspondência, a lei do ritmo, né? A lei da energia de que nós estamos no todo, somos o todo, e muitas vezes o todo não está em nós, mas nós estamos no todo e vivemos em convergência com esse todo. Porque dentro de uma energia uno individual, nós somos um universo, uma esfera, uma orbe universal que carrega muitas origens, muito conteúdo e teor sanguíneo, muitos mistérios, muitos conhecimentos, tanto de nós mesmos como de nossa árvore genealógica, que elas também sentem dentro de nosso ser, vivem dentro de nosso ser, e elas também atraem essas energias intercorrentes de nossa vontade ou não, de nosso querer ou não. Porque daí já é uma força que é extrafísica, é uma força que é convergente dentro de um âmbito que, dentro da necessidade desse sistema, isso que precisa acontecer. Essas forças, elas trabalham dentro de sua própria energia involuntária de nós mesmos. E muitas vezes isso acaba acontecendo, coisas na nossa vida, desafios, batalhas em nossa vida que muitas vezes a gente nem está suscetível a elas. Nós não estamos. Primeiro a gente precisa muito, né? Que fala na tática da vida, a gente precisa muito alinhar nosso mental com as nossas emoções, para que nós possamos ter autodomínio e autovalorização daquilo que nós somos em plena consciência, subconsciência. Não se subjugar dentro daquilo que é bom para o outro, se solidificando, se dissolvendo dentro daquilo que é bom para você. Que é igual aqueles vídeos tristes, né, que aparecem. Nossa, eu tive que me quebrar em vários pedaços para me fazer e me refazer de novo dentro daquilo que era meu. Entendeu? E isso acaba acontecendo mesmo, justamente por conta da gente não ter autodomínio, liderança sobre o nosso próprio ser, sobre a nossa própria vontade, sobre o nosso desejo, nossa intimidade, nossos instintos. Eles sempre vão prevalecer dentro de qualquer metódica existencial. Entende? Porque aqui nós precisamos gerar força o tempo todo, impulso o tempo todo para que algo na nossa frente possa reagir. Então, dentro também da lei da ação e reação, bem dizer assim, dentro de um paradigma ali convencional da gravidade, aquilo que é mais denso sempre vai ser puxado para aquilo que está mais pesado, massa mais pesada em quantidade. Aí tem o dividendo que fala sobre o quê? Pensamento e emoção, sentimento e estratégia, de fato material e tudo aquilo que é convencional dentro do nosso ser, tá entendendo? Bom, neste curso, nestas instruções, neste conteúdo, nesta matéria, nesse conteúdo que eu trago, que ele traz bastante conhecimento individual para um trabalho comunitário, para um trabalho coletivo, dentro dos princípios morais e das leis cósmicas, das leis divinas e universais que regem todo o trabalho que
todo trabalho demanda energia, o suor seu que pinga na terra é uma energia de troca com a sua materialização também. Então, todo o trabalho, toda a vivência que nós temos, a minha lábia aqui que seca nesse momento, ela também é um sangue que está sendo derramado, né? Que é algo que sai de dentro de mim, uma essência que sai de dentro de mim para outros poderem beber deste vinho, deste cálice. Então, tudo que sai de dentro da gente como uma criação, com um propósito, com uma intensidade de uma criação, de um equilíbrio, de uma harmonização, de estruturar uma ordem, tudo isso é o teu sangue que está sendo derramado na terra. É o teu sangue que está indo para outros ambientes, por exemplo. Mas é uma fala, é um verbo, mas é um sangue. É algo que sai de dentro de mim, que é algo que eu compreendi, é algo que eu constituí dentro de mim, um entendimento na prática que eu tive, que, poxa vida, muitos não tiveram ainda essa simbiose de correlacionar vários pontos dentro de um só. Então, por que eu utilizo a ferramenta do oráculo? Justamente por conta dela ter todas as situações vivenciais que um ser humano pode ter. Principalmente na linha do louco, que é os arquétipos, né? Do início ao fim, nós passamos por todos esses estágios. Tem gente que chega no terceiro e já tá cansado demais de viver. Tem gente que chega, nem passou pelo louco ainda, pelo primeiro, de se jogar numa situação e já tá desistindo. De se aperfeiçoar, se aprimorar na sua vida, entendeu? Então é que nem eu falo, esse curso é justamente para pessoas que precisam de uma força extra, um entendimento extra, uma visão antagônica de tudo aquilo que foi passado dentro dessa sociedade, entende? Uma visão antagônica, traz aí uma matéria, um conteúdo muito, muito interessante, entende? Totalmente psicanalítico, de uma situação individual que a pessoa se coloca, entende? E o propósito desse livro, desse curso aí, dessa estrutura que eu montei, é justamente para isso, para poder auxiliar aqueles que estão ali, ó, entre um pé aqui e o outro ali, e não tá alcançando, né, os limiares da sua perfeição individual e sua independência. Gratidão.